Hoje vamos tratar sobre a segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica ela define a variável entropia. Lembrando que é preciso da variável entropia porque alguns processos termodinâmicos, eles não podem ser explicados apenas usando a conservação da energia. Então é preciso de uma variável adicional, para dar conta dos fenômenos termodinâmicos. Um deles, um mais simples aí que a gente vai tratar hoje é o equilíbrio térmico. A irreversibilidade do equilíbrio térmico, quando ele acontece em um sistema isolado, ela só é explicada usando aqui a segunda lei da termodinâmica. Bom, então vamos aqui definir a variável entropia. Para um sistema que troca calor, podemos escrever aqui o diferencial de calor como sendo a temperatura vezes o diferencial de entropia. dQ é igual a TdS. Fazendo a integral aqui de ambos os lados, nós vamos ter aqui que a variação da entropia é a integral de dQ sobre T. Bom, o calor, em geral, enfim, ele é na maioria dos casos uma função da temperatura, como nós vimos nas aulas passadas. Pode escrever o dQ como a massa do corpo, que está trocando calor, o calor específico vezes o diferencial de temperatura. Então, nós temos aqui que a variação da entropia é integral de mc dt sobre t. Isso aqui é integral de uma temperatura inicial a uma temperatura final. Se a massa é constante e calor específico é constante, pode sair da integral, e a integral fica aqui em termos de dt sobre t. Lembrando que a integral de dt sobre t é ln de dt. Então, desta forma, definimos a variável entropia. Bom, vamos ver aqui a variação de entropia associada com a expansão isotérmica de um gás ideal. Esse é o nosso caso, que a gente já tinha visto nas nossas aulas passadas. Nós temos aqui um pistão isolado termicamente através das paredes, mas ele está em contato térmico com um reservatório de calor. Esse reservatório ele se encontra a uma determinada temperatura T, e essa temperatura é mantida constante. Então, à medida que a gente pode ir tirando essas bolinhas de chumbo aqui, uma por uma, o pistão vai subindo, e à medida que ele vai subindo, ele vai retirando o calor aqui do reservatório térmico, Então, o trabalho feito aqui, elevando as bolinhas de chumbo remanescentes, ele é feito às custas do calor que sai do reservatório e entra aqui no gás, no pistão. Bom, neste caso, a temperatura T ela é uma constante. Então, vamos escrever aqui. dQ é igual a TdS. Isolando aqui o ds, é dQ sobre T. O nosso ΔS, então, vai ser... se a temperatura é constante, ela pode sair da integral, vai ser a integral de um calor aqui inicial a um calor final que foi transferido para dentro do pistão. A integral de Q aqui, então nós podemos escrever aqui a variação da entropia, como sendo o calor, ou a variação de calor que entrou no sistema, dividido pela temperatura. É o que, em outras palavras, nós temos escrito aqui. Então, a variação da entropia é a variação de calor dividido pela temperatura.
Isso para o caso, né, da temperatura constante. Lembra que para o caso geral aqui, né, se a temperatura não é constante, ela não pode sair da integral, né? E aí ela tem que ser feita a integral sobre a temperatura. Então a gente sai de um estado inicial, chega no estado final aqui, né, onde entrou o calor, né, e também foi realizado o trabalho, né, elevando aqui as bolinhas de chumbo. Então veja que se entrou calor, né, ΔQ aqui é maior que zero. Entrou calor no sistema. Então, a variação da entropia, né, neste caso aqui, ela também vai ser maior que zero. Bom, aqui temos um exemplo, né, de duas massas de cobre, de 1,5 kg cada uma. E aqui pede, né, para obter o equilíbrio térmico e também a temperatura final e também a variação da entropia do sistema. Ou seja, temos duas massas, vamos desenhar aqui as duas massas, uma aqui e outra aqui, né, por exemplo. Então aqui é a situação inicial, onde uma aqui está a 60 graus, né, e a outra está a 20 graus. Né. E elas passam aqui para uma situação final depois, né, elas são colocadas em contato, elas vão exibir aqui uma temperatura final, que vai ser a mesma. Nesse caso aqui, as temperaturas estão em graus em Celsius, né? Zero graus Celsius é menos 273, né? 273,15. Então, bom, nós temos aqui uma situação inicial, né? As massas estão isoladas, né? E daí na situação final elas estão em equilíbrio térmico. Vamos usar então a condição de conservação de energia, né? Ou primeira lei da termodinâmica, né? Ou seja, se o sistema está isolado, né? A variação de energia, ΔU, é igual a zero. Ou seja, o sistema, né, ele não perde calor para o meio externo, ou seja, ele está dentro de uma caixa de isopor, por exemplo. Né? Nesse caso, né, ΔU é aqui, ΔQ mais ΔW. Ou seja, como o sistema só troca energia entre as peças, né, na forma de calor, a variação de trabalho aqui é zero. Isso aqui é igual a zero. Então, nosso ΔQ é igual a zero. Ou seja, você lembra aqui, o ΔQ, ele é integral, né, do MC dt. Isso aqui tem que ser igual a zero. Vamos aplicar isso aqui para as duas massas. Então, a troca de calor total, né, vai ser a troca de calor da massa 1 mais a troca de calor da massa 2. Isso aqui é igual a zero. Então, vamos substituir aqui. Vai ser a integral da temperatura inicial da massa 1, a temperatura final, né? MC dt. Mais a integral da temperatura inicial à temperatura final do MC dt igual a zero, da massa 2, né? Isso aqui é da massa 2. As duas massas têm 1,5 kg, né? Então, vamos fazer a integral aqui, vai ser a massa 1, né? A calor específico do cobre, vezes a temperatura final, menos M1C, temperatura inicial, mais a massa 2C, temperatura final, menos massa 2 vezes C,
vezes a temperatura inicial da massa 2. Aqui é a temperatura inicial da massa 1, né? Igual a zero. O que nós queremos saber é a temperatura final, né? Então vamos colocar em evidência aqui a temperatura final. Então aqui é M1C mais M2C. Isso é igual, então passa para o outro lado, passa positivo, né? Vai ser então M1C TI1 mais M2C TI2. Então, a temperatura final vai ser a massa 1 vezes C vezes T inicial 1 mais M2C TI2 dividido por M1 mais M2, né? Vezes o calor específico. Neste caso, as duas massas são de cobre, né? As duas massas são de cobre. Então, apenas por isso, nós vamos poder cortar aqui os Cs, né? Vai ficar aqui temperatura final é igual a M1. Desculpa, as temperaturas aqui são diferentes, né? Então vai ser aqui M1 vezes TI1 mais M2 TI2 dividido por M1 mais M2, né? É isso aí. Perfeito. Então a gente pode fazer aqui, como só tem a temperatura em cima e a variação de temperatura em Celsius é a mesma que a variação de temperatura em Kelvin, né? Porque a variação é de 1 para 1, né? De escala entre essas escalas. Pode escrever aqui a temperatura final. Então aqui a temperatura inicial é 60 Celsius, né? Mais a massa 2 aqui é 1,5 kg também, né? Vezes 20 Celsius. Né? Então a massa 1 mais a massa 2, né? Vai ser aqui 1,5 mais 1,5, né? 3 kg. Bom, a gente obteria aqui, né? Então uma temperatura final. A temperatura final então é 40 Celsius. É como nós haveríamos de esperar, né? Porque se as duas massas são iguais, né? Uma está a 60 e outra está a 20, elas são do mesmo material, então a temperatura ficou na média das duas, né? Perfeito. E agora vamos obter, então, a variação da entropia, né, do sistema. Vamos lá. De acordo com a segunda lei da termodinâmica, então, a variação da entropia ela é sempre maior ou igual a zero. No caso aqui, é um processo irreversível, então a variação da entropia ela é necessariamente maior que zero. Então, vamos ver se tem isso. Se a variação da entropia é maior que zero, trata-se de um processo irreversível. Como que a gente vai obter a variação da entropia? Né? Escrevendo na forma diferencial, então, dq é igual a TdS. Aí o que nós queremos é a variação da entropia, certo? Então aqui vai ficar ds dq sobre t, né? Perfeito. A variação da entropia total, então, é a variação da entropia da massa 1 mais a variação da entropia da massa 2. Agora vamos substituir a variação da entropia, né, pela integral de dq sobre t da massa 1 mais a integral de dq sobre t da massa 2. Perfeito. A variação de entropia total, então, vai ser igual, que é a integral
de que vamos substituir então aqui por a massa 1 vezes o calor específico, a variação da temperatura sobre a temperatura da temperatura inicial da massa 1 até a temperatura final, mais a integral da temperatura inicial da massa 2 à temperatura final da massa 2, calor específico, dt sobre T da massa 2. A massa 1 e a massa 2 são constantes, né? Elas podem sair da integral. Então vai ficar aqui M1C, vou chamar aqui de M1 e aqui de M2, né? M1C. As duas massas são iguais, né? Então não precisaria deixar o índice. A integral de dt sobre t é ln dt. Então aqui a gente fica com ln da temperatura final menos ln da temperatura inicial da massa 1, né? Mais massa 2, calor específico, ln de Tf menos ln de Ti2. Bom, vamos usar aqui a propriedade, né, do logaritmo neperiano, né, que ln de A, né, menos ln de B, isso aqui é ln de, pode ser escrito como ln de A sobre B. Então, a gente vai escrever aqui essa expressão. Nosso ΔS, ele é igual a M1C ln Tf sobre T1 mais M2C ln de Tf sobre Ti2. Perfeito? Perfeito. Então, aqui vamos escrever ΔS, é o que? O valor específico do cobre é 386 joules por quilograma Kelvin. Aqui, ln de Tf, que é 40, né? Sobre a Ti1 aqui, que é 60. Mais, não é 1 quilograma, né? É 1,5 kg. Escrevendo 1 quilo em todos os lugares. 1 quilo, 1,5 kg, tá? Vezes 386 joules por quilograma Kelvin. Ln de 40, né? Sobre 20. Então aqui, ΔS é aqui 5,9, né? Joules por Kelvin aqui, mais no outro lado ln 4 sobre 2 vezes 386 e vezes 1,5. Então aqui o segundo é 401,3 joules por Kelvin. Aqui o primeiro eu esqueci o sinal negativo, né? Que é negativo. Porque... sim, cometi um erro aqui. É negativo, mas aqui eu tinha feito a multiplicação errada aqui, fiz muito rápido. Aqui é menos 234,8, né? Joules por Kelvin. Se a gente somar as duas, nós vamos ter um total de 401,3 menos 234,8. Então aqui a variação da entropia total é aproximadamente aqui 166,5 joules por Kelvin. Então veja que a variação da entropia do objeto aqui que esquenta, que é a massa 2, ela é positiva, né?
401,13 joules por Kelvin. Só que o objeto que ele se resfria, ou seja, ele está inicialmente a 60 graus, ele resfria para 40, a variação da entropia dele é negativa. Só que na hora que a gente soma as duas, nós temos um valor positivo. Ou seja, a variação da entropia total, né, que é igual então a 166 joules por Kelvin, ela é maior que zero. Ou seja, quando a variação da entropia ela é maior que zero, quer dizer que o processo é irreversível. Ou seja, nós tínhamos aqui inicialmente as duas massas aqui, né? Uma mais quente que a outra, 60 graus, né? E aqui é 20 graus. Isso foi colocado em equilíbrio térmico e elas chegaram aqui a 40 graus, né, Celsius. Agora, se nós voltarmos a separar as duas massas, elas vão continuar a 40 graus. Né? Elas não vão mais voltar ao ponto inicial, se o sistema permanecer isolado. Ou seja, então, a variação de entropia ser maior que zero, né, indica aqui que o processo é irreversível. Ou seja, a medida da entropia é uma medida, né, do grau de irreversibilidade do processo termodinâmico. Muito bem. Bom, então, chegamos aqui, né, no que nós já havíamos feito, que é a variação, né, da entropia para um sistema fechado, ela sempre aumenta ou permanece igual a zero, né? No caso da variação da entropia ser igual a zero, quer dizer que o processo é reversível. Ou a variação da entropia ela é maior que zero. Nesse caso, vai ser um processo irreversível. Né? Em geral, quanto maior a eficiência de um processo termodinâmico, né, menor vai ser a entropia. Bom, vamos ver um outro caso muito interessante aqui, que é aplicar, né, a primeira e a segunda lei da termodinâmica para um elástico, certo? O elástico, né, imagina que o elástico está aqui, ele está sem ser distendido, né? E aí tu pega depois o elástico e distende ele até uma outra situação final, né? Qual ele vai estar aqui distendido. Nesse caso, nós podemos aplicar a primeira lei da termodinâmica, né, aplicada ao elástico ou à borracha, né, no caso. Podemos escrever aqui a variação da energia como sendo composta da troca de calor mais, né, a troca de trabalho. Distendendo o elástico, né, aqui é possível então aplicar uma força F, né, e gerar um deslocamento, né, um deslocamento dx. Então, nesse caso, o trabalho realizado vai ser F dx. No caso, o trabalho realizado pela força F para distender o elástico de um comprimento dx. Então, nós podemos substituir aqui trabalho como F dx e dq como TdS. Então, nós temos aqui que a variação da energia é TdS mais F dx. Se a energia como um todo aqui, né, se conserva, né, ou seja, nós podemos dizer aqui que a variação da energia total é igual a zero. E nesse caso, nós podemos isolar aqui, né, nessa expressão aqui, f dx, né, sendo menos TdS. Então, a força do elástico, né, ou para a força para destender o elástico, é menos ds sobre dx. Que é o que nós temos aqui, né? Mas o importante aqui é que a gente conseguiu uma expressão para a força feita para destender o elástico, que é também a mesma força numa situação de equilíbrio, né, que o elástico está fazendo para tentar voltar ao ponto inicial, em função da temperatura e a derivada da entropia em relação, né, à posição.
Então, você veja que a gente consegue aqui explicar, né, a força do elástico em termos aqui da entropia, da variação da entropia. Bom, temos aqui uma situação inicial com o elástico não distendido. Nós podemos aqui ter uma visualização de como as moléculas do polímero estão dentro, né, da borracha, elas estão enroladas. Conforme nós vamos esticando o elástico, essas moléculas vão tomando uma forma mais linear. Né? E essa situação aqui da molécula mais alinhada é uma situação que reduz a entropia do sistema, como nós vamos ver posteriormente. Basicamente, ela aumenta a organização do sistema e isso reduz a entropia. Ao passo que, nessa situação inicial, nós temos uma situação de entropia mais elevada. Então, como aqui o sistema, quando o elástico é solto, né, ele migra para a situação, né, de maior entropia. Agora vamos analisar aqui uma máquina térmica, no caso, uma máquina de Carnot. Ela é composta aqui de um ciclo termodinâmico. Nós temos aqui uma figura do gráfico de pressão por volume, que é representativo da seguinte situação. Imagine que um sistema ele parte daqui de um ponto A, ele vai numa expansão isotérmica até um ponto B. Esse motor de Carnot, né, ou essa máquina de Carnot, a gente pode desenhar ela aqui. Vamos desenhar aqui como se fosse o nosso pistão, né? Um pistão isolado adiabaticamente, mas aqui na parte de baixo ele está em contato, as paredes são isoladas, né? Mas na parte de baixo ele está em contato com o reservatório térmico, né? Que aqui está a temperatura T. Vamos chamar aqui de TH, que é T-rota, né? Esse aqui. Então, nesta situação inicial, nós temos aqui a situação onde nós vamos tirando as bolinhas de chumbo daqui e o sistema vai expandindo, né? Vai entrando calor no pistão, ele vai expandindo, então ele tem uma expansão isotérmica, que é então a expansão aqui do ponto A até o ponto B, certo? Depois, do ponto B até o ponto C, o sistema continua expandindo, só que já não é uma expansão isotérmica, é uma expansão com queda na temperatura. Então, do ponto B para o ponto C, nós temos o pistão agora, nós afastamos o pistão do reservatório térmico, mas nós continuamos tirando as bolinhas, as esferinhas de chumbo. Então, agora como todo o pistão está isolado termicamente, né, ele continua expandindo, só que o trabalho feito para elevar aqui as esferas, ele se dá às custas, né, da redução da temperatura, né, aqui dentro do pistão. Ele vai esfriando. Então, por isso, né, ele cai aqui até a temperatura TL. Aqui. Bom, e depois, como é um processo cíclico, nós vamos voltar ao ponto inicial. Só que aqui do ponto C até o ponto D, nós temos uma compressão isotérmica. Nesta compressão isotérmica, o pistão ele é colocado em contato agora com o reservatório térmico, mas a uma temperatura, vamos chamar aqui de TC, ou para deixar em linha, né, com o que está aqui no desenho, né, TL. Então, nós tínhamos, né, o pistão com algumas esferas, né, lá em cima, só que agora nós vamos colocando as esferas, né, para cá. Então, nós vamos comprimindo o pistão, só que como o pistão está em contato com o reservatório térmico, ele não muda a temperatura, né? Ele transfere calor aqui para o reservatório. Então, a gente vai indo isotermicamente até o ponto D. E daí, do ponto D de volta para o ponto A, ocorre um aumento de temperatura. Então, do D para o A, nós tiramos o pistão
do contato com o reservatório térmico e continuamos colocando as esferinhas de volta aqui. Então, agora, como o pistão está isolado, a compressão vai resultar num aumento da temperatura. Então, ele volta do D até o A. Na hora que a temperatura chegou na temperatura H, nós paramos o processo. Então, veja que a gente conseguiu fazer esse processo inteiro aqui, né, que está na figura. Nota que a expansão veio veio pela parte de cima, né, e a compressão voltou por aqui, né? A expansão veio por aqui, a compressão por baixo. Então, nós temos um trabalho feito aqui no início, né? E temos também um trabalho depois. O trabalho depois está aqui embaixo, né? O trabalho total é o trabalho obtido no início, né? Menos o final. O trabalho líquido é essa área aqui que está em amarelo aqui, né? Ou seja, é feito um pouco de trabalho para comprimir o pistão ao estado inicial, porém se ganha mais trabalho no início, né? Quando o pistão está elevando, né, as esferinhas. Então, nós temos aqui a parte da expansão, né, e aqui, né, a parte da compressão, né, esquematicamente nas figuras aqui. Veja que interessante, né? Então, essa é um exemplo, né, de máquina. Essa é a nossa máquina de Carnot. São uma expansão isotérmica, uma expansão adiabática, né, porque aqui quando ele está isolado, né, aqui é uma expansão adiabática. Aí tem uma compressão isotérmica e uma compressão adiabática. Então esse é o ciclo de Carnot. Ao longo da expansão, é fornecido calor ao sistema, né? E ao longo da compressão, né, é retirado o calor do sistema. Então, no início é fornecido e depois é retirado o calor. Porém, né, os dois calores, o que entra não é exatamente igual ao que sai, né? Porque uma parte desse calor se converteu, né, em trabalho. Vamos seguindo? Aqui nós temos, para o mesmo ciclo de Carnot, nós podemos fazer aqui um diagrama de temperatura por entropia. Neste caso do diagrama de temperatura por entropia, é um diagrama quadrado, né? Porque de A até B a entropia aumenta, mas de B até C, onde não tem troca de calor, né, a entropia não muda. E depois, de C até D, a entropia reduz. E depois a entropia permanece constante, né, à medida que aumenta a temperatura, mas sem troca de calor. Ao longo de todo o ciclo, a variação de energia total, a variação de energia interna total é zero. Ou seja, é trocado calor e é realizado trabalho também, né? Tanto na primeira fase elevando, né? E depois é feito um trabalho também para comprimir o pistão. O trabalho após um ciclo, o trabalho líquido que se obtém, que é esse aqui, é a quantidade de calor que foi fornecida, né, pela fonte quente, menos a quantidade de calor que foi passada do sistema, né, para a fonte fria. Então, a diferença entre o calor obtido menos o fornecido é igual ao trabalho que foi extraído, né, deste sistema. Nós podemos escrever aqui a variação da entropia como sendo a variação da entropia aqui da fonte quente mais a variação da entropia da fonte fria, né? Que é basicamente o calor pela temperatura, né, de cada uma delas.
No caso de máxima eficiência, isso aqui é o caso do ciclo de Carnot, a variação da entropia é igual a zero. Ou seja, podemos escrever aqui o calor trocado fornecido, né, pela fonte quente ao sistema, dividido pela temperatura quente, é igual ao calor fornecido à fonte fria, dividido pela temperatura fria. E com isso nós conseguimos então calcular a eficiência dessa máquina de Carnot. Né? A eficiência, não só na máquina de Carnot, mas enfim, qualquer processo termodinâmico, ela é sempre o que se tem pelo que se paga. E eficiência é sempre isso, o que se tem pelo que se paga. O que se, nesse caso, né, o que se tem, nesse caso, é justamente o trabalho, né? Ou seja, a eficiência do ciclo de Carnot, o que a gente consegue extrair do sistema é o trabalho, né, realizado. E o que se paga é o calor, né, que é fornecido pela fonte quente para expandir o pistão. QH. Substituindo aqui o trabalho como a diferença entre os calores, né, nós vamos poder escrever aqui a entropia como 1 menos a razão entre o calor que é fornecido à fonte fria dividido pelo calor que é extraído da fonte quente. Usando aqui a relação, né, que veio aqui da variação da entropia, nós podemos escrever aqui QL sobre QH, né, justamente como a temperatura fria, né, temperatura fria pela temperatura quente. Então, agora conseguimos escrever a eficiência do ciclo de Carnot em função das temperaturas. Então, você nota que a eficiência aqui do ciclo de Carnot, né, ela vai se aproximar de 1, né, ou ela vai ser igual a 1, ou seja, seria uma eficiência, teríamos uma eficiência máxima em duas situações, né? Ou da temperatura fria ser zero, por exemplo, o que na prática é impossível, né? Não conseguimos chegar ao zero absoluto da temperatura. Ou se a temperatura quente fosse infinita. Então é claro que nesse caso nós não vamos ter, né, a máxima eficiência, ou seja, a máxima eficiência do ciclo de Carnot, né, a máxima eficiência não pode ser igual a 1. Ou seja, em um processo termodinâmico, né, nós não vamos conseguir atingir a eficiência de 100%. Justamente porque, analisando essa expressão aqui, a temperatura fria não pode chegar a zero, né, e a temperatura quente não pode chegar a infinito. Né? Ou, olhando essa expressão aqui de cima, é sempre preciso encostar o pistão na fonte quente e é sempre preciso encostar o pistão na fonte fria. Então, o calor aqui que é fornecido à fonte fria, ele sempre vai ser diferente de zero. E o calor retirado da fonte quente também, nesse caso ele teria que ser infinito, né, para a eficiência ser igual a 1. Então, como existe sempre um calor sendo transferido para a fonte fria, né, a eficiência aqui ela não vai nunca, né, ser igual à unidade. Certo? Bom, e é justamente o que temos aqui nesta transparência, né? Uma máquina termodinâmica com eficiência de 100% é um caso impossível de ser obtido, né? Porque
seria o caso hipotético de um diagrama como esse, né? Ou seja, todo o calor é transferido para trabalho e nenhum calor é fornecido à fonte fria. Só que isso é completamente impossível. Por quê? Porque nós temos uma fonte quente e temos uma fonte fria. Se nós encostamos o pistão aqui, né, para expandir, e é preciso encostar o pistão aqui para que ele volte, né, para o ponto inicial, então sempre vai ter um pouco de calor indo para a fonte fria. Né? Portanto, aqui sempre vai ter um pouco de calor vindo para cá. Né? Ou seja, o trabalho, né, vai ser sempre menor que a quantidade de calor tirado da fonte quente. Certo? Perfeito. Então, viu aqui por que, né, que não temos máquinas térmicas com eficiência de 100%. Né? A eficiência é sempre menor que 100%. A máxima eficiência, que vai ser menor que 1, vai ser menor que 100%, ela vai ser determinada por um processo que seja reversível. Né? Ou seja, se um processo não aumenta a entropia, é esse processo que tem a máxima eficiência possível, né, para um processo termodinâmico. Legal. Vamos seguindo. Considerar aqui o exemplo de um refrigerador, né, que é basicamente o inverso, né, da máquina de Carnot. Esquematicamente, o refrigerador é essa situação, né? Nós temos uma fonte fria e temos uma fonte quente. O processo natural seria o calor vir da fonte quente para a fria, né? Só que agora o que acontece é o seguinte: é colocado o trabalho para forçar o calor a fazer o percurso inverso, né? Ele ir da fonte fria para a fonte quente. E nesse caso, o coeficiente aqui, né, no caso, o coeficiente de performance deste refrigerador, é da mesma forma, o que você tem por aquilo que você paga. O que você tem, o que você consegue, né, o que você tem, é o calor, né, retirado aqui da fonte fria. Então, a eficiência é o que você tem, que é o calor retirado da fonte fria, dividido pelo que você paga, pelo o quanto você pagou por isso. No caso, foi o trabalho, né? Isso se deu às custas do trabalho, imposto aqui pelo motor do refrigerador. Substituindo aqui o trabalho, né, pela diferença dos calores, né, nós vamos poder chegar aqui em uma expressão para o coeficiente de eficiência do refrigerador, né, como a temperatura fria dividida pela temperatura quente menos a temperatura fria. Tá? Então, esse é o coeficiente de rendimento, né, o coeficiente de performance, né, para o refrigerador. Bom, aqui temos mais um exercício, então. Esse exercício pede para você calcular o calor absorvido e também a variação da entropia de um bloco de cobre de 2 kg. Sabe que a temperatura varia de 300 para 400 Kelvin. Né? Nesse caso, é dado o calor específico do cobre. Né? Então, nós podemos usar aqui a segunda lei da termodinâmica. Né? ΔS é maior ou igual a zero. ΔS. CDQ é TDS, né? ds é dq sobre t. Integrando aqui, nós vamos ter a variação da entropia com a integral de dq. dq é mc dt. Aqui fica t. Então, isso aqui é a integral, então,
da temperatura inicial, né, que vai ser 300 Kelvin, né, a temperatura final. Vamos fazer aqui uma nova transparência, né. Aqui, né, vai ser primeiro o item B, né. Integral aqui de 300 Kelvin a 400 Kelvin, de 2 kg, né? A massa aqui é 2 kg. O calor específico do cobre é 386. joules por quilograma Kelvin. dt sobre t. As constantes saem da integral. Então, a variação da entropia total aqui é 2 kg vezes 386 joules por quilograma Kelvin. ln dt final. Eu vou substituir aqui os limites. A temperatura final, que é 400 Kelvin, né, dividido pela temperatura inicial, 300 Kelvin. Então, a variação da entropia. Então, a variação da entropia total aqui, né, do bloco, né, vai ser 222,1. Aqui Kelvin corta com Kelvin, né, quilo corta com quilo, é joule por Kelvin. Então, essa é a variação de entropia desse processo. Então, a gente fez aqui primeiro a letra B, né? Então, e qual o calor absorvido, né? Para provocar essa variação de entropia. Então, o calor absorvido, né? De que é mcdt. Integrando aqui, né? O calor absorvido é integral da temperatura inicial à temperatura final de mcdt. Ou seja, o calor é mc vezes a temperatura final menos a temperatura inicial, que é então aqui a 2 kg, né? Vezes 386, né? Joules por quilograma Kelvin, vezes aqui 400, né? Menos 300. Então aqui a variação é de 100 Kelvin. Então o calor absorvido, né? Então é 77.200, né? Joules, ou seja, 77,2 kJ, né? Esse é o calor absorvido e provoca essa variação de entropia. Só que nota que a variação de entropia é maior que zero, ou seja, ser mantido isolado, o corpo, né, não vai voltar à situação original. Perfeito. Temos um outro exercício aqui, agora um sistema fechado, composto de duas massas, né? A primeira aqui numa temperatura e a segunda na outra temperatura. A primeira tem uma capacidade térmica, um calor específico, melhor não, cara, que seja um calor específico. E a outra tem um segundo calor específico. Bom, nesse caso, novamente, né, para calcular a temperatura de equilíbrio e a variação da entropia, né, após o sistema atingir o equilíbrio. Como a gente já fez anteriormente aquele problema das massas de cobre, né, que era muito semelhante a esse aqui eu vou deixar para vocês fazerem. Vou colocar lá no Classroom as transparências, né? E vamos passar aqui para um outro problema, que é esse aqui. Nesse problema, nós temos um sistema, que é também um sistema fechado, no caso, né, um sistema que não troca calor com o meio externo. Esse sistema é formado por duas massas de 1 kg de água, né, e um maquinário ideal.
E a primeira massa ela está inicialmente a 373,15 Kelvin e a segunda em 298 Kelvin. E usa-se o pistão, né, ou seja, o maquinário ideal, para realizar trabalho mediante a transferência de calor entre as massas. Só que essa transferência de calor, né, esse trabalho realizado, ele é usado para elevar a altura de uma massa de 100 kg. E nessa situação se pergunta, qual é a máxima altura possível que essa massa de 100 kg pode ser elevada? Até, né, que o sistema pare de funcionar. Ele vai parar de funcionar justamente quando as duas massas atingirem a mesma temperatura. Né? Veja que probleminha interessante. Então, vamos desenhar aqui. Né? Nós temos, o sistema é o seguinte, nós temos aqui uma massa, inicialmente, né? Inicial. 1 kg, né, de água, e aqui ele está a... Escrever aqui do lado. Que é 1 kg de água, né? A 373,15 Kelvin. Tá? E aí nós temos uma segunda massa, que ela também tem 1 kg, né? Ou seja, 1 kg de água, e ela está em 298,15 Kelvin, ou seja, está mais fria. Tá? E aí nós temos aqui um sistema que tem uma massa aqui de 100 kg, certo? E nós podemos usar um pistão aqui para elevar essa massa. Ou seja, o pistão está aqui, né? Ou seja, nós podemos pegar esse pistão e eventualmente encostar esse pistão com essa massa aqui na fonte quente. Na hora que ele é encostado aqui na fonte quente, ele vai começar a absorver calor, né? Aqui, e vai elevar um pouquinho essa massa, certo? E aí nós podemos vir aqui e encostar depois, nós podemos travar a massa aqui, né? E aí a gente vem e encosta a massa fria aqui, de modo a fazer, né, o pistão passar calor, né, para a massa fria. Então o pistão retorna ao ponto inicial, né, dele, e aí nós viemos aqui e nessa altura que está aqui, né, a gente encosta novamente a massa quente, ela aumenta um pouquinho mais a altura, né, aumenta um pouquinho mais. Aí a gente encosta a massa fria e ela faz o pistão retroceder. E assim a gente vai indo. Só que nesse ciclo, a cada vez que a gente faz esse ciclo, a temperatura da massa quente ela vai esfriando e o calor, né, que foi transferido para o pistão, a gente passa depois para a massa fria. Então a massa fria ela vai esquentando aos poucos e a massa quente vai esfriando. E também tem aqui um trabalho realizado porque a massa de 100 kg aqui ela vai sendo elevada, né, em relação à altura inicial dela. Né? Ela vai ser elevada até o ponto quando as duas temperaturas chegarem ao mesmo valor. Ou seja, dessa situação inicial, a gente vai chegar aqui numa situação final, onde nós temos aqui as duas massas em uma temperatura final que é igual. Só que aquela massinha que estava ali, ela foi elevada e ela chegou eventualmente aqui numa altura H. Ou seja, as duas massas elas não entram em contato direto, mas é realizada a transferência de calor entre elas mediante o pistão. Só que o pistão usa o fato do calor que o calor vai, né, da fonte quente para fria, mas a gente usa essa tendência da natureza para extrair trabalho, né?
para fazer a massa se elevar mediante o uso do pistão aqui, né? Acho que deu para entender o problema, né? Bom, vamos lá então. O problema pergunta o seguinte, né? Qual é a máxima altura que a massa atinge? Aí a questão é a seguinte: da segunda lei da termodinâmica, ΔS é maior ou igual a zero. Ou seja, a variação da entropia é maior ou igual a zero. Porém, aqui é uma questão é que nós temos, né, a máxima altura, ou seja, nós temos máxima altura, nós vamos ter que ter a eficiência máxima, né? Da eficiência máxima implica que a variação da entropia vai ter que ser zero. Porque quando apenas com a variação da entropia igual a zero é que a gente atinge, então, a condição de máxima eficiência. Ou seja, neste caso, ΔS igual a zero. Então, vamos, o ΔS, né, é o ΔS da massa 1, né, da massa quente, mais o ΔS da massa 2, que é a massa fria. Né? Isso é igual a zero. Então, para cada um deles, vamos substituir aqui a integral da temperatura inicial da massa 1 até a temperatura final do M1, calor específico, dt, mais integral da temperatura inicial da massa 2 até o TF da massa 2, C2, dt. Isso é igual a zero. Desculpa, é dt sobre t, né? Que é dq sobre t. Então, nesse caso, aqui vai ser, então, M1, C1, o LN, né? Só que aqui, vou escrever assim, LN dTF, menos M1C1, LN dt1i, TI1, mais M2C2, LN dTF, né? Menos M2C2, LN dt2 é igual a zero. Perfeito. Bom, vamos isolar o LNDTF aqui, porque aí a gente vai conseguir colocar ele em evidência, né? Vamos colocar aqui M1C1 mais M2C2. E isso é igual, passar para o outro lado aqui, né? Vai ficar M1C1, LNDT1I, T1, né? Mais M2C2, LNDT2. Vamos isolar o LNDTF. Então, vamos lá. Dividido por perfeito. Bom, temos aqui o ln, né? Nós podemos aplicar a exponencial dos dois lados, que a exponencial do ln é o próprio argumento, né? Então, isso aqui vai ser tf é igual a exponencial do M1C1 ln dt e 1 mais M2C2 ln dt e 2 dividido por M1C1 mais M2C2. Perfeito?
Agora, então, nós já podemos aqui, então, obter a temperatura final. Os dados, estão dados os valores aqui, né? Então, vamos lá, então. Vamos ver se a gente consegue usar esse espaço aqui. Df, então, é exponencial de a massa 1. Vou pegar o ln de T1 primeiro. T1 é, vou pegar aqui, ln de T1, que é 373,15. Né? Então, vamos tirar aqui ln de 373 vezes a massa 1, que é 1 kg, né? Vezes o calor específico. O calor específico é o calor específico da água, né? Porque a água, vamos ver aqui, o calor específico da água é 4187 joules por quilograma Kelvin. Então, é vezes 4187 quilogramas, joules por quilogramas Kelvin. Então, esse primeiro termo aqui é 24,795, né, 0,33. Mas, vamos ver o segundo. Então, é ln de T1i, que é a temperatura inicial, que é 298,15 Kelvin, vezes 1 kg, vezes o calor específico, que é 4187. Bom, aqui eu já fiz os dois juntos, então eu vou apagar aqui. Vou substituir aqui 48,651,17. E isso aqui, então, é dividido por M1C1 mais M2C2. Então, é 1 kg vezes o calor específico, 4187, mais a massa também é 1 kg, né, vezes o mesmo calor específico, 4187. Fecha parênteses. Bom, agora eu já fiz tudo novamente aqui junto e deu aqui que vai ser então essa temperatura final aqui, 333,55 Kelvin. Ou seja, nós conseguimos, né, obter a temperatura final. Então, a temperatura da massa quente era 373 e a da fria 298. Então, a temperatura final ficou aqui, né, 333 Kelvin. Você vê que não deu, né, exatamente na média, né? Porque, né, uma parte da energia, né, virou trabalho no sentido de elevar a massa, né? E agora nós queremos saber qual é essa altura aqui, né, que a massa foi elevada ao final. Para fazer isso, nós vamos usar
a primeira lei da termodinâmica. Tá? Bom, se aquele sistema, se aquelas peças como um todo, elas não trocam, né, calor nem trabalho com o meio externo, né, todo o calor e trabalho fica ali entre elas, a variação de energia total é igual. Ó, ficou tipo diferente aqui, né? É igual a variação de energia interna da massa 1 mais a variação de energia interna, né, da massa m, que é elevada, mais a variação de energia interna da massa 2. Isso aqui é igual a zero, ou seja, todas as transferências de energia ficam ali entre elas. Né? Bom, para a primeira massa ela só troca energia na forma de calor, né? Porque ela tem temperatura, ela vai perdendo ela vai reduzindo a temperatura na medida que ela vai perdendo calor. Então, ela só troca energia na forma de calor. Aqui eu tenho meu delta Q1. A massa que vai sendo elevada, ela vai ganhando ali energia potencial, energia mecânica, né? Ela não, nenhum calor passa para a massa de 100 kg que é elevado, né? Então toda a transferência de energia ali, ela apenas ganha energia na forma de trabalho, né? E a segunda massa, que recebe, né, calor, ela também só troca energia na forma de calor. Ela só troca calor. Então, a variação total de energia aqui, como ΔQ, né, é integral de mc dt, nós vamos poder integrar aqui na massa 1, né, C1, dt, né, na massa 1. Ela vai da temperatura inicial 1 até a temperatura final. Mas, aqui, a massa ela vai elevando aqui, né? Vamos dizer que a coordenada z aqui, né? Na medida que ela vai elevando, ela só ganha, né, aqui energia potencial, né? Gravitacional. Ou seja, é uma integral de 0 até h, né, de mg dz, mais aqui a integral do M2, né, C2 dt, da temperatura inicial 2 até a temperatura final. Isso aqui, então, tudo é igual a zero. Fazendo a integral, então, vamos escrever aqui. Vamos ter aqui, então, ΔU é a massa 1C vezes, né, a temperatura final, né, menos a temperatura inicial da massa 1. Mais mgh mais a massa 2 vezes C vezes a temperatura final menos a temperatura inicial da massa 2, igual a zero. O que nós queremos saber é a altura h, né? Então vamos isolar a altura h, vai ficar aqui. Então, h é igual. Passando para o outro lado aqui vai ficar negativo, né? Então vai ficar menos M1C, a temperatura final menos a temperatura inicial 1, menos M2C, TF menos temperatura inicial 2, dividido por Mg. Bom, então vamos substituir os valores. A altura H, então, é igual a menos a massa 1, que é quanto é 1 kg, né? É 1 kg de água, né? Então aqui é 1 kg, vezes o calor específico, que a gente tinha anotado aqui,
era 4187, né? Joules por quilograma Kelvin. A temperatura final, que é 333 Kelvin, né? Menos a temperatura inicial da massa 1. E vamos ver aqui. É 373, né? Menos a massa 2, que é 1 kg, vezes o C, que é 4187 joules por quilograma Kelvin, vezes, né? Eu escrevi aqui a temperatura final, que é 333, menos 298, né? Kelvin, que é Kelvin também. E tudo isso dividido por mg, que é a massa de 100 kg, né? Que é elevada contra a gravidade, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Perfeito. É isso aí. É só a gente fazer as contas agora, né? 373 menos 333, aqui é 40, né? Vamos passar para cá para não ficar tão apertado, então aqui vai ficar menos 1 kg vezes 4187 joules por quilograma Kelvin, aqui é vezes 40 Kelvin, só que é menos 373, né? Ou seja, aqui é menos 40, o menos dá mais aqui, né? Aqui é menos, do outro lado, 333 menos 298, que é 35, né? Então aqui é menos 1 kg vezes 41,87 joules por quilograma Kelvin, vezes 35 Kelvin, e tudo isso dividido por 100, né, vezes 9,8. 100,9,8 é só colocar 3 zeros, né? Passar a vírgula duas vezes para trás vai dar 980, né? Então aqui é 980 quilogramas metros por segundo ao quadrado. Bom, aí vamos fazer as contas, né? Acho que eu vou fazer tudo junto, né? Aqui vai ser... Não, vou fazer separado porque aqui tem o sinal negativo, né? Então aqui são... O primeiro termo aqui são 167. Quilo daqui corta com quilo daqui. Kelvin daqui. Kelvin daqui, né? Fica joules, né? Menos aqui do outro lado, então 4187 vezes 35, menos 146.545 quilograma por quilograma, Kelvin por Kelvin, que é joules, dividido por 980 quilogramas metros por segundo ao quadrado. Então, a altura, vamos fazer isso aqui tudo. Eu vou colocar aqui aproximadamente, né, porque tem um valor fracionário. Então, aqui são 21 metros. Só que aqui, vamos ver a análise dimensional aqui. O joule, força vezes deslocamento, que é quilograma metro por segundo por metro, né? Então, vou fazer aqui um parênteses, né? Joule, ele tem unidade de força, né, vezes deslocamento. Força é MA. MA é unidade de quilo, né? Metro por segundo ao quadrado, vezes o deslocamento, que é metro. Isso é o joule.
Então veja que o Joule, essa parte aqui do Joule, né, corta com essa de baixo. Sobra só o metro aqui, que é o que nós temos aqui. Então você veja que interessante. É possível aqui elevar até perto de 21 metros, né? Ou seja, essa altura aqui, né? Aproximadamente, aproximadamente 20 metros. Ou seja, se nós temos aqui duas massas, né? Uma com aqui em 300 Kelvin e a outra a 298 Kelvin, né? Ou seja, uma ali está a praticamente 100 graus e a outra está a praticamente a temperatura ambiente, e elas têm apenas 1 kg de água cada uma, é possível elevar uma massa de 100 kg a 20 metros, né? Desde que o sistema apresente a máxima eficiência. Vê que interessante, né? Calculamos então a temperatura final e depois a altura, né? Máxima. Ou seja, calculamos aqui, fizemos um problema de máquina térmica, né? Onde nós temos duas fontes, né, de calor, né, uma quente e uma fria. São fontes finitas, né, duas massas, e tem também uma máquina disponível. E essa máquina transforma, né, pega o calor de uma e joga na outra, mas vai fazendo o trabalho à medida que ela vai fazendo isso. Interessante. Bom, é isso aí. Bom, pessoal, agora eu gostaria de comentar com vocês uma visão estatística, né, da entropia, também, ou uma visão microscópica, né, da entropia. Neste caso, nós vamos tratar aqui o caso onde nós temos 6 partículas e a gente vai dividir essas 6 partículas em duas caixas, né? Ou seja, essas partículas podem ser distribuídas em duas caixas de diversas formas, por exemplo, em uma delas, né? O livro aqui está chamando de romano, né? Nós podemos ter 6 partículas em uma caixa e 0 na outra, né? Numa segunda situação, nós podemos aqui ter 5 partículas numa caixa e uma na outra. E assim sucessivamente, né? Então, aqui estão listadas todas as configurações, né? Por exemplo, na configuração 1, esse caso aqui, né, que nós temos 6 numa e 0 na outra 5 na uma e uma na outra, e assim por diante, né? Até o caso onde nós chegamos no outro oposto, né, onde temos 0 partículas na primeira caixa e 6 na outra. Né? Bom, é possível, aqui já que nós temos apenas duas caixas, né, é possível usar aqui uma distribuição binomial, que é essa aqui, para calcular o número de microestados, ou o número de a multiplicidade, né, de configurações existentes em cada uma delas. Né? Que justamente aqui nós pegamos aqui n fatorial, ou seja, no caso são 6 partículas, né, para cada caso, né, nós pegamos aqui n fatorial para esse, um caso qualquer aqui, né, por exemplo, para esse primeiro, né, é 6 fatorial dividido pelas partículas que estão na primeira caixa, né, então é 6 fatorial. E 0 partículas na segunda caixa fatorial. Então, nesse caso, 0 fatorial é 1, né? Então, aqui vai ter 1. Então, essa aqui, né, é a multiplicidade 1 para essa primeira configuração. Né? Ou seja, só existe uma possibilidade. Na segunda, nós temos aqui 6 fatorial dividido por 5 fatorial vezes 1 fatorial, porque tem apenas uma partícula na segunda caixa. Neste caso, existem 6 microestados equivalentes. Né? Por quê? Porque essa partícula que está aqui, né, ela pode ser essa ou poderia ser essa. Poderia ser essa, poderia ser essa, poderia ser essa ou essa. Né? Então, existem aí 6 possibilidades.
E assim sucessivamente, nós temos aí, então, podemos calcular o número de microestados, né, para cada uma das configurações. E depois, no total, né, poderíamos somar, né, todas as possibilidades. Né? Mas o importante é que para cada configuração dessas, né, é possível calcular o número de microestados acessíveis para essas configurações. Bom, para relacionar o número de possibilidades ou o número de microestados acessíveis, né, em cada caso com a entropia, a gente usa a relação de Boltzmann, que é essa aqui. Né? S é igual a K, que é a constante de Boltzmann, vezes o logaritmo neperiano, né, do número de microestados. Então, essa aqui, né, é a equação ou relação, né, de Boltzmann. Por exemplo. E com ela, então, nós conseguimos relacionar a entropia, né, com a distribuição a distribuição, né, com os arranjos de microestados, né, possíveis. No caso aqui, tratando de partículas numa caixa, né, poderia ser os estados, os microestados acessíveis a um gás, né? Ou seja, é possível relacionar a entropia, né, com a organização, né, dos microestados do sistema. Por exemplo, nessa primeira configuração aqui, se nós temos nessa primeira configuração, né, os 6 átomos desse lado, por exemplo, e não temos nenhum átomo do outro lado, né, nós podemos ver aqui que nós vamos ficar com ln de 1, né, que vai ser zero. Então, nesse caso, a entropia é zero. Ou seja, o número de microestados, né, é 1 e a entropia vai ser zero. Nesse caso aqui, a entropia é zero. Para o caso aqui, nós termos 2 caixas e 3 partículas estarem em cada um dos lados, é o caso onde nós vamos ter aqui o número de microestados acessíveis, né, como 20. Então, fica Ln de 20, né, vezes vai ser 20 vezes 10 na menos 3, né, porque tem a constante de Boltzmann, né, multiplicando. Né. Então, aqui, a entropia vai ser 4,13, né, vezes 10 na menos 23 joules por Kelvin. Ou seja, é pequena, mas já é maior que zero, né? Então, esse aqui é o caso da distribuição 4. Ou seja, pensando aqui como se fosse 2 câmaras, né, com apenas 6 partículas de gás soltas ali, né? Qual a possibilidade, então, de haver, né, todas as 6 partículas em uma câmara e 0 na outra? Existem possibilidades disso acontecer, mas é certamente menor, né, do que existir, né, aqui a configuração que metade das partículas está numa câmara e metade na outra. Né? Essa aqui já tem uma entropia maior. Né? Então, se a variação da entropia é maior ou igual a zero, né, neste caso aqui, o caso de entropia maior, né, vai ser o mais favorável, ou seja, entropicamente mais favorável que as partículas se dividam, né, entre as câmaras.
Por isso também é comum nós falarmos que uma configuração com maior organização, ela é entropicamente menos favorável, né? Ou seja, essa aqui, né, é entropicamente menos favorável do que essa aqui, né? Se nós voltarmos, vamos voltar lá atrás. Vou pegar aqui e comentar novamente da força gerada pela variação da entropia associada com a distensão de uma borracha. Então agora a gente consegue entender melhor aqui por que esta configuração aqui da borracha distendida, né, ela tem entropia menor e ela é menos favorável entropicamente. Porque aqui, né, a malha, né, as fibras da borracha estão mais organizadas, né, e resulta numa entropia menor comparada com essa aqui, que as malhas da borracha estão mais dispersas, né, mais enrugadas, né, e resulta numa entropia maior. Portanto, é mais favorável entropicamente, né, esta aqui.